Pessoal, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Me veio uma ideia aqui que eu quis dividir com vocês. Eu sei que o pessoal que tá aí no começo da carreira morre de medo de fazer o primeiro atendimento, né? Aquele cliente que aparece ali logo no começo, que você acabou de se formar, e daí você fala assim, meu Deus, o que eu vou falar com ele, né? E aí eu resolvi fazer essa live aqui, como me preparar para a minha primeira reunião, para o meu primeiro atendimento. O que eu faço, né? O importante primeiro é a gente entender que o que te limita, o que demonstra, o que transparece a sua angústia, não é o questionamento que o cliente faz, é a sua insegurança quanto ao questionamento que ele pode vir a fazer. Pensa comigo, é basicamente assim, quando você vai apresentar um trabalho lá na faculdade, né? Aí você fez o trabalho, você sabe todo o tema, todo o conteúdo, mas mesmo assim você fica tenso para ir lá na frente. Você não tá tenso porque você não sabe responder as dúvidas. Você tá tenso com medo de como as dúvidas vão ser colocadas. Por quê? Porque a gente tem medo de decepcionar o outro com a nossa resposta. Então, quando a gente aprende a lidar com essa situação, fica muito mais fácil a gente fazer o primeiro atendimento. E pensando nisso, para facilitar a vida de vocês, olha o que eu fiz aqui. Fiz uma lista, tá? Para vocês se preparar. Eu trouxe aqui, ó, algumas das perguntas que mais acontecem com os clientes quando a gente vai atender. As dúvidas que os clientes mais perguntam no primeiro atendimento. Quando você tá lá ainda olhando o terreno dele, montando um briefing que você nem começou a fazer o orçamento dele, essas aqui são as dúvidas que mais aparecem. São 11 dúvidas que eu separei para vocês. Então vamos lá. Primeira dúvida que o cliente sempre fala. E quanto tempo vai levar para fazer o projeto? Essa é clássica, tá? E aí o que você vai responder para ele? Olha, o projeto ele é dividido em 2 etapas. A primeira etapa é o desenvolvimento de todo este projeto no meu escritório, onde eu vou apresentar para você as propostas de layout, as propostas de imagens, as soluções para esses projetos. E num segundo momento, né, aí a gente vai, quando tudo tiver aprovado, a gente vai para o processo de aprovação na prefeitura. Que na minha cidade tende a acontecer esse processo em 2 ou 3 meses. Outras são em 15 dias, outras são em 6 meses. Vai depender do fluxo de projetos que a prefeitura tem naquele momento para aprovar. Então, o meu prazo do meu escritório tende a ser de 2 a 3 meses, dependendo do seu grau do quanto seja mais fácil você definir o que você quer. Mas o prazo da prefeitura eu não posso estipular porque não depende de mim. Segunda dúvida, olha essa aqui, de acordo com a sua experiência, eles sempre falam essa frase. De acordo com a sua experiência, quanto eu vou gastar para construir essa casa? Você não tem projeto, você não sabe direito quantos metros quadrados vai ter a casa dele, você não tem a menor noção de quanto vai custar. Mas é sempre bom dar uma resposta para o cliente. O que a gente fala? Olha, existe uma forma, sim, de calcular uma prévia, tá? A questão funciona basicamente assim. Existe uma tabela chamada CUB, Custo Unitário Básico, que leva em consideração o projeto, a execução da obra e o material dessa obra por metro quadrado. Hoje, no meu estado, por exemplo, o valor da tabela do CUB tá para padrão baixo, casa com um padrão baixo de acabamento, X por metro quadrado. Para médio padrão, X por metro quadrado. E para alto padrão, X por metro quadrado. Então, se o senhor quer construir uma casa de mais ou menos 100 metros quadrados, a R$ 1.200, o senhor tende a gastar 120 mil entre mão de obra e material. E aí o cliente já fica super satisfeito, vê que você é uma pessoa super antenada, que já tem uma resposta prévia ali para falar para ele. E aí vem a terceira pergunta. Fica mais caro construir sobrado do que casa térrea? Essa é clássica também. E aí, o que você vai explicar para ele? Você vai explicar que são coisas diferentes. O que vai ficar mais caro? Tende a ficar mais caro em um sobrado. Tende a ter um pouco mais de material. Você tende a gastar um pouco mais na fundação. Mas na construção em si, se é 100 metros quadrados térreos, ou se são 50 metros no pavimento inferior e no pavimento superior, isso é indiferente. Então, o que você vai gastar um pouquinho mais é na estrutura da obra, e a mão de obra pode custar um pouquinho mais caro, porque tem alguns equipamentos que eles precisam usar, precisa colocar mais andaime e tudo mais, mas não é uma diferença exorbitante quanto as pessoas dizem. E é isso que você pode explicar de uma maneira bem sucinta para o seu cliente, tá?
Outra coisa, outra dúvida. Qual mais ou menos é o preço do seu projeto? Isso eles falam sempre. Você tá lá fazendo o briefing, entendendo como que é o terreno dele ainda. Ele fala, mas quanto mais ou menos vai custar o seu trabalho? E aí o que eu respondo? Olha, o meu trabalho eu não tenho como te passar uma prévia de valor. Por quê? Porque cada cliente eu analiso de uma forma. Porque eu cobro por tempo. Diferente da maioria dos escritórios que cobra por metro quadrado, eu cobro pelas horas trabalhadas. Porque através desse estudo que eu vou fazer em cima do seu briefing, é que eu vou verificar o quanto de tempo eu vou ter que dispor para desenvolver o seu trabalho. Então eu não tenho como te dar uma prévia disso. E aí você sai pela tangente porque a gente não vai dar prévia de orçamento ali no briefing, né? E aí vamos para outra pergunta que eles fazem muito. Posso começar a obra? Opa, tá tocando aqui o negócio, pera aí. Posso começar a obra antes da aprovação do projeto? E aí você precisa explicar para ele que nenhuma obra pode começar antes do alvará de construção, mas que uma obra começa muito antes disso. Por quê? Porque você precisa fazer a limpeza do terreno, você precisa fazer a solicitação da ligação de água e luz da concessionária, contratação da equipe que vai desenvolver essa obra. Você precisa fazer, você pode chegar a fazer a fundação, porque a obra só é considerada que está em um período de construção quando ela começa a fazer a supraestrutura. Então existem várias coisas, você vai montar o canteiro, vai fechar o canteiro de obras, então você pode explicar para o seu cliente que desde que o projeto, depois que foi para aprovação, não vá sofrer mais nenhuma alteração, existem coisas que antecedem o início oficial da obra que podem ser desenvolvidas sim antes do alvará, mas a obra em si não pode ser iniciada antes de obter o alvará de construção na prefeitura. Beleza? Vamos lá, qual que é a próxima pergunta? A pessoa fala assim pra gente. Uma casa de 3 quartos, 4 banheiros, vai ter mais ou menos quantos metros quadrados? Bom, como que eu me viro com essa pergunta, tá? Geralmente eu olho primeiro, quando o cliente faz o contato comigo, antes de eu ir atender ele no terreno, eu já olho a metragem do terreno dele e vejo mais ou menos o que cabe naquele terreno, de acordo com as outras plantas que eu já fiz. Se você não fez outras, tá tudo certo. Entra no Pinterest, entra no Instagram, entra em um monte de lugar aí, procura no Google, procura layouts para terrenos de X metros quadrados. Aí você vai ter uma ideia quantos quartos coube naquele terreno, quantos banheiros coube naquele terreno. E aí você já vai ter uma noção se aquilo que ele está pedindo tende a caber, tá bom? Outra pergunta. Preciso mesmo ter um engenheiro ou arquiteto gerenciando a minha obra? O mestre que eu vou contratar, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Bom, gente, o que a gente vai responder nesse caso para a pessoa? A gente vai dizer o seguinte, olha, você precisa, por lei, é obrigatório ter um responsável técnico por projeto e execução. É obrigatório, tá? Isso é lei. Então, no momento em que eu for aprovar o projeto, não sei o que tá acontecendo, tá dando zoom aqui, gente. Não sei o que é isso aqui, não. O que tá rolando? Vamos lá, vamos falar. No momento em que você tá aprovando o seu projeto, você já precisa estipular lá um responsável técnico pela execução. E isso não é só uma questão burocrática, não é só uma questão da legislação. Você precisa entender que o profissional que está ali apto a desenvolver, a gerenciar, a gerir, a ser o gestor da sua obra, ele tá ali como o CREA dele é responsabilizado por tudo que tá acontecendo ali dentro, e ele está ali também para definir se tudo aquilo está sendo gerenciado de acordo com a norma, para estipular, ver se aquilo está sendo feito de forma segura para sua família. Então, além de ser obrigatório por lei, é extremamente necessário. A gente não tem que diminuir forças, a gente tem que unir forças. Então, eu tenho um mestre de obras ótimo, maravilhoso, muito melhor do que se tiver um que não seja tão bom. Mas isso não tira a responsabilidade do engenheiro ou arquiteto como gestor da sua obra. Beleza? Qual que é a próxima dúvida que aparece muito? Eles falam assim, você acha que nesse terreno aqui dá pra fazer assim uma casa com 3 quartos, 2 garagens e uma piscina? E aí a gente volta mais ou menos naquela pergunta que eu falei, você vai lá e já analisa, já solicita pra ele a medida do terreno dele antes de fazer esse atendimento, porque aí você já consegue ter uma noção do espaço. Mas outra coisa que é bem legal, tá, gente?
não tira todos os sonhos do seu cliente já na primeira reunião, tá? Fala que se você, mesmo você vendo que aquilo não vai rolar ali no terreno dele, não tira todas as expectativas, não fala, não dá, esquece, você tá viajando. Não, lembra que você tá lidando com um sonho. Então, o que você vai falar para ele? Olha, eu vou verificar a possibilidade, ver se a gente consegue ajustar, o seu terreno não é dos maiores e tudo mais, então a gente precisa analisar esses detalhes, beleza? Aí a pergunta 9, tá? Gente, isso aqui acontece. Eu vou precisar mexer no terreno porque o vizinho do meu pai veio aqui e ele disse que vai ter que aterrar. O vizinho do seu pai é engenheiro ou arquiteto? Geralmente não, tá? E isso acontece muito. Alguém que foi lá que disse isso ou disse aquilo. E aí você precisa falar para ele, olha, existem projetos que se adequam ao terreno, ao formato do terreno. Tem gente que tem um terreno em total declive e vai fazer uma casa que vai aproveitar a topografia do terreno. Assim como tem gente que quer fazer uma casa acima do nível da rua e não vai fazer bota fora. Então isso vai depender do tipo de projeto que você pretende fazer. E é isso que eu preciso verificar com você, por isso que eu tô fazendo essa análise e esse briefing para depois te dar uma resposta sobre isso. Olha como é fácil a gente sair, essa é clássica, tá? Aí tem outra aqui que geralmente acontece na regularização, quando você vai fazer um primeiro processo de regularização que você vai atender. Eles falam assim, mas eu preciso deixar tudo isso de grama que estão falando? Essa acontece muito, tá? E aí a gente precisa explicar pra eles que não é uma frescura tudo aquilo de grama. Que tudo que acontece nos grandes centros, que as enchentes que acontecem é por conta disso. E que se a gente que mora em cidades do interior não cuidar disso agora, num curtíssimo prazo isso vai começar a acontecer conosco também. Então é necessário e obrigatório por lei. E por último, eu deixei aqui aqueles que perguntam assim, mas e se eu construir sem aprovar e você me fizer só um projetinho, só um desenhinho, só para eu seguir aqui, eu vou ter problemas? Essa é clássica, tá, gente? Principalmente quando a edificação é de pequeno porte, às vezes a pessoa é mais simples e tal e não entende da legislação. E aí o que eu costumo dizer quando a pessoa me pergunta isso? Não só vai ter problemas, quanto você pode ter muitos custos, muitos gastos desnecessários. Por exemplo, se você construir uma edificação sem aprovar o seu projeto, primeiro que você já não vai ter um responsável técnico pela execução, pelo seu projeto, você não tem um respaldo de um profissional. Segundo, a prefeitura pode sim te multar, tá? O IPTU ele é calculado sobre a área construída. Ou seja, um terreno vazio, ele tem um valor de IPTU. Quando você edifica, coloca uma casa ali dentro, ele tem outro valor. Então a prefeitura tem poder sim para te notificar e te multar, tá? A respeito disso. E terceiro, se essa casa não for aprovada na prefeitura, consequentemente ela não vai ter o documento do Habite-se e consequentemente ela não vai ser registrada em cartório. O que isso significa? Imóvel irregular chega a custar 40% menos no mercado. Ou seja, você vai perder 40% desse imóvel se você conseguir vender com um contrato de gaveta que ainda tende a não ter validade nenhuma, então a grande maioria das pessoas não querem, você não consegue documentar e registrar esse imóvel em cartório. Se você vir a falecer e esse imóvel ficar de herança para os seus filhos, eles também não vão conseguir documentar, porque não é possível fazer o inventário se o imóvel não foi registrado no cartório. E aí você vai ter que voltar lá no processo da prefeitura, aprovar esse imóvel, regularizar, pagar todas as taxas e multas. Você vai ter que, para poder tirar o Habite-se, para poder ir para o cartório averbar, para poder documentar. Gente, isso é uma burocracia imensa. Então tem muito argumento que a gente pode falar para esse cliente, tá? E também pode usar esses argumentos para aquele um que chega e fala assim, mas é importante eu regularizar o meu imóvel? Ele tá irregular? É importante realmente eu documentar isso? E aí a gente pode usar esses mesmos argumentos com essa pessoa. Gente, era isso. Queria só dar esses minutinhos aqui na hora do almoço de vocês
para dar mesmo essa visão do como deve ser o nosso primeiro atendimento. Às vezes você tá lá morrendo de medo, achando que você não vai responder as dúvidas do cliente, que você não vai sanar as objeções que ele vai te falar, que você vai ficar ali angustiado e demonstrar inexperiência. Não, as perguntas dele vão ser muito mais simples do que você imagina. Eles não vão te perguntar quanto de concreto vai em um pilar. Eles não vão te perguntar a bitola do aço que você vai utilizar na fundação da casa dele. Eles não vão te perguntar qual o dimensionamento da fundação. Calma, respira. As perguntas dos clientes têm muito mais a ver com as questões financeiras envolvidas em uma obra do que com qualquer processo construtivo. Então eu só queria deixar vocês aqui muito mais seguros para fazerem os seus primeiros atendimentos. Não precisa ter medo, pode ir. Certeza que essas perguntas vão surgir durante a conversa e você já sabe exatamente o que responder. Tá bom, pessoal? Beijo e até mais!